Muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Você pode perceber que nós estamos com uma configuração um pouco diferente hoje, como, aliás, eu acho que deveria ser sempre, com esta maravilhosa mulher ao centro. Eu já fiquei outras vezes aqui. Deveria ficar mais, porque você é muito linda. Quando? Olhem lá, ó, aproveitem. Comenta. Passem pelos episódios aí, vocês vão me encontrar. Os Vamos contar. Os Quantas lepejões. vezes eu já fiquei Episódios. aqui no meio? Mas isso não faz diferença. Faz um Não. Faz pouquinho. não faz não. Ah, na Considerando- capa faz. Considerando que você está no centro da minha vida, eu acho que você deveria estar aí mais vezes. Como diria o Dr. Paulo Isobe. Aliás, ele atendia por aqui, né? No prédio Atendia. vizinho, né? Não era aqui mesmo? Talvez aqui Não era mesmo. perto da Era Quisport? nesse prédio mesmo. Ah, Será que ele tá vivo? não sei. Mas ele que me ensinou a dizer que as coisas são muito maravilhosas. Assim como você, minha diletíssima Muito esposa. obrigada. Lindeza. E aí, hoje nós vamos falar de um tema... Você falou, eu sou o Fábio? Ah, não, eu não falei. Mas eu sou. Ele é o Fábio. Eu sou a Mônica. E eu sou a Maria Clara. Aê. E hoje nós vamos falar de um tema que a mim sempre me toca. E eu acho uma coisa belíssima. Não consigo entender, né? Eu perco, às vezes, um bom tempo, né? Pensando em como é tão maravilhoso todo esse processo da gravidez, da gestação e do parto, né? Quanta beleza, quanto amor, quanta sabedoria tem nesse ato. Então era muito justo que minha senhora estivesse no centro, porque é a nossa maior autoridade no assunto aqui, por razões óbvias. Eu acho que só ela daqui, que ela foi a única pessoa daqui que engravidou, né? Que gestou 3 vidas. Então, ela tem mais autoridade no assunto. Eita. E você sabe que, para nós, né, enfim, no episódio anterior, nós falamos do flagelo do aborto, né, e da tentativa de uma gente desalmada de tentar normalizar o assunto. E aí faz todo sentido que a gente agora fale do outro lado, mas do lado que vale da moeda, né? Então, para nós também isso faz bastante sentido neste momento, porque tem uma série de gravidinhas, né, em volta da gente. Os 2 Rafaéis que estão aqui no estúdio, né, o Rafael Dili e Rafael Almeida, estão com as suas senhoras gestando já nos estertores da gravidez. Já. Prestes a dar à luz. Então estão prestes a chegar o Theo, do Dili, e o Benício, do Almeida. Nós temos também o nosso afilhado Bernardo, que está aí também, prestes a chegar no Todo mundo. mundo na mesma época. Sim. Dos nossos amados Lucas e Carol. Tem mais uma gestação perto de nós que eu agora não tô me lembrando. Não. A Maria Clara soprou aqui, eu até percebi que não tava no... Não que eu saiba, né? Essa pessoa. Se acontecer, a gente conta aqui depois, tá? Nossa, será que isso aqui foi uma profecia? premonição, uma profecia. Vixe. Mas Vamos tem ver. mais alguém próximo a mim que tá gestando. Tem. Pensando, eu também tô sabendo Ai, de gente, alguma eu também. grávida. Bom, ao longo do episódio a gente vai lembrar. Mariana Marquezine, você lembrou? Também tá gestando. Não, mas tinha mais alguém. Putz, me veio e eu esqueci. Algum casal próximo. Mas enfim, já eu lembro. Uhum. E agradecer aos nossos patrocinadores, a Rodamulk, a Doc Fácil, despachante, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado a vocês, sem os quais a gente não poderia fazer isso aqui. E é isso, já podemos entrar no nosso assunto. Eu fico sempre maravilhado quando vejo uma grávida, né? Pensar no processo, né? De como acontece uma gestação, de todo o trâmite, né? Todo o crescimento do bebê ali dentro, como ele se nutre. Depois pensar também no aleitamento materno, um negócio muito maluco, né? Sim. O corpo da mulher produzir o alimento, o único alimento necessário e bastante suficiente para que o bebê tenha, enfim, tenha tudo de que precisa. Então, para mim, sempre é muito legal. Assim, é muito né? impressionante. É muito impressionante. Mas e aí?
com a palavra Então, a nossa autoridade maior aqui. Eu começo falando aqui, vou deixar a indicação de um livro que não é só para grávidas, para mães de meninos e meninas pequenos ou que estão naquela transição para o início da adolescência. E foi um livro que eu comprei pensando em conversar com o Guilherme, porque nossos filhos, infelizmente, não estudam num colégio confessional, católico. Não tem, né? Na Não, nossa em cidade Guarulhos, não tem, né? em Guarulhos É. não tem. Eles Então- estudam num colégio que Sim, tem sido que- muito legal, né? Mas a gente sim. gostaria muito de ter um Não- colégio não- católico, né? Nossa, olha, até bati aqui no microfone. Não tô reclamando, não. Só falar assim, né, que Seria Enfim, legal, né? Um colégio seria muito católico. seria. Mas não temos. Então, assim, chega uma hora, né? A gente precisa conversar com as crianças. E assim, eu precisei de orientação, especialmente para poder falar com o Guilherme, por ele ser menino, porque com a Maria Clara, obviamente, foi muito mais fácil. As meninas, né, nessa fase de início de adolescência, né, aquela fase ali que hoje em dia é muito mais cedo, né, do que na minha geração e do Fábio aqui. Então, para as meninas a partir ali dos 10 anos, 11 anos, 12 anos e tal, né, o Guilherme, eu já sabia que ele ouve muitas coisas, principalmente porque essa geração, né, de vocês que já têm acesso à internet e tal, enfim. E aí, eu fiquei sabendo de um livro. Esse aqui, a gente vai deixar o nome na descrição para vocês. E por acaso eu trouxe este livro para cá hoje. Por acaso. Caso. Deus é Pela zoeirinho. providência divina, eu Deus é trouxe zoeirinho. esse livro. Ele chama Os Mistérios Gozosos da Vida, contados pelos pais aos seus filhos. E aqui, para quem, principalmente para quem é católico, que tem a convivência com a oração do Santo Terço, que vai contando ali as passagens da vida de Jesus Cristo, né, pelo olhar da Virgem Maria e tal, os mistérios gozosos, eles falam da anunciação do anjo Gabriel, do nascimento de Jesus e tal. Então, nesse livro, ele é contado falando da gestação do próprio Cristo e como você pode contar isso para os seus filhos. Então, você pode ler com os filhos. Eu mostrei só uma parte para o Guilherme, ainda não mostrei até o fim. Mas é lindo, é poético. É um livro poético, assim, e vale muito a pena. Fininho, deve ser fácil de ler, né? Sim, e a leitura é muito gostosinha, assim, e é muito bonito. É poético, é um jeito fácil e, assim, você consegue mostrar a vida pelo olhar divino mesmo. Como ela é gerada, dessa parte realmente de a gente pensar, né? Olha, foi Deus que quis esta vida, né? Que essa alma habitasse a terra e como é que é esse processo. Então, é muito bonito. Tem um outro livro aqui, que esse é novo. E por que eu trouxe? Eu não sei. Eu não comecei a ler, porque ele chegou essa semana. Detalhe, nós estamos falando que a gente não sabe, porque a gente decidiu o tema que a gente ia gravar minutos antes da gente começar aqui. Então vamos contar por quê, né, que a gente decidiu. Vamos. Conta. Não, falem vocês aí, fala, Maria. Maria, a gente, Não, fala Não, você. a gente- fala você, eu fala peguei- a você. gente tinha Falando. acabado de gravar Falando sobre aborto. falando sobre o Tava aborto. aquele climão, né? E eu- Nós estamos aqui, Todo graças a Deus, num período muito bom, né, de vidas que estão Que para estão chegar chegando. ao mundo, É. de famílias que estão se formando, Uma que primavera. né, que permitiram, pela graça de Deus, que essas almas pudessem habitar a terra, que aceitaram esta grande missão, né? Então, a gente estava falando disso aqui fora, porque a Carol tá aqui hoje aqui com a gente, né? Ela tá ali dentro trabalhando, A na gente outra queria que ela sala. aparecesse, mas ela não A veio. gente queria que ela mostrasse a barriga dela com o Benício dentro e tal. Ela não quis aparecer, mas Tem tudo bem. certeza, Carol? Vem aqui, hein? Ainda dá tempo. Mas enfim, e eu trouxe os dois livros, né? Assim,
acho que, ó, vou ser sincera, meu sentimento, que eu falei, eu vou levar esses 2 livros comigo como um acalento, assim, por causa do assunto que a gente falou anteriormente. Esse a gente tinha decidido falar já em casa, né? É, A gente então. ia falar do aborto. Aí o segundo a gente vê depois. E foi porque assim, obviamente, é um assunto muito caro, assim, pra mim, né? Mas eu vou ler aqui essa parte do finalzinho, né, do livro. Esse livro aqui, ó, O Amor que Dá Vida. Quem escreveu foi a Kimberly Ham, que é a esposa do Scott Ham. Scott. Será que é? Né? Porque, ó, eu tô falando, o Deve livro ser, chegou né? esses dias, tá? Eu li aqui, eu já sabia que o livro era dela e tal, e eu acho que é ela, né? Deixa eu ver. Eu procuro pra você. Não, tem que ter aqui no final, não é? Vai em Tinha que frente, ter aqui no eu meio. Bom, procuro. aqui, ó. Ele vai ser a primeira pessoa que eu vou agradecer. Né? Com tantos modelos de famílias pipocando... Peraí, tá? Com tantos modelos de famílias pipocando pela sociedade, não surpreende que muitos casais andem confusos. Afinal, como formar uma família feliz? Perguntam-se. É exatamente essa pergunta que Kimberly Han deseja responder nesse livro. Em páginas lúcidas e comoventes, ela trata de temas que assustam muitos católicos numa época em que o politicamente correto e a contracepção, número de filhos, planejamento familiar, sexo no matrimônio, infertilidade, aborto, esterilização, vem à tona, né? Apoiando-se na tradição bíblica, na doutrina da igreja e em uma série de testemunhos, alguns dolorosos como o dela, Kimberly defende os que ousaram formar uma família segundo o maravilhoso plano divino para o matrimônio. Não à toa, esta obra já se tornou um clássico para homens e mulheres de todas as idades. Esposa do Scott Ham. Né? É ela mesma, né? Ela mesma. Eu achei que era ela. Que legal. Uhum. Então, esse eu não li, tá? Eu lerei, mas já recomendo. Eu sei que é maravilhoso. Porque ela fala exatamente do que nós acreditamos aqui, né? De que a vida, ela é uma escolha de Deus. Então, é Ele que decide as almas que devem habitar a Terra e como é que nós vamos receber essas almas. Em face disso, eu gostaria de fazer um apelo, uma súplica, na verdade. Eu, com alguma frequência, digo que a única tragédia de verdade na minha vida foi eu ter aceitado fazer uma vasectomia num momento posterior a Mônica ter tido uma complicação importante, né, e ter passado perto da morte. E além de uma série de outras questões, né, daquele momento, um médico indicou que era muito importante eu fazer, porque ela não deveria mais engravidar depois daquilo, etc e tal. O que depois a gente veio descobrir que não era exatamente como ele tinha dito, mas era um médico de uma inclinação clássica, vamos dizer assim, né, e equivocada. Enfim, indiscutivelmente o meu maior arrependimento na vida e uma tragédia em si, algo que eu lamento profundamente. Pela minha covardia, depois de ter 3 filhos, né, a gente ficou inseguro, não tinha fé suficiente, né, uma fé muito fraca, uma visão muito materialista mesmo, né, não tô falando de dinheiro só, né, de como seria ter mais filhos e tal. E a nossa maravilhosa Cecília, que trouxe todo um colorido especial para nossa vida, sem a qual a gente não poderia ser o que a gente é como família, não foi exatamente um plano nosso. Foi um plano de Deus, exatamente por isso um plano muito melhor do que o nosso. Mas o fato foi que eu tive a infame e infeliz ideia de fazer uma vasectomia. Então eu faço um apelo a você que nos assiste. Se você é homem, é para você diretamente. Se você é uma mulher, que você diga isso para os homens que você puder, né? Eu imploro que você não faça uma vasectomia, porque essa é sem dúvida uma péssima ideia. Claro que é uma ideia antinatural usar qualquer outro sistema contraceptivo, mas estes pelo menos são de reversibilidade muito mais tranquila do que uma vasectomia, que é uma cirurgia teoricamente muito segura, etc e tal, mas toda cirurgia é uma cirurgia. Então, por exemplo, eu com alguma frequência sinto dores que eu não sei se eu sentiria se eu não tivesse feito. Acho que não. Acho que tem tudo a ver. Acho que... já faz anos, portanto, eu ainda sinto dores. E eu digo isso para todo mundo que eu posso e faço novamente esse apelo aqui. Pelo amor de Deus, não faça uma vasectomia.
é uma péssima ideia. Então, eu não só sugiro, não só peço, como eu suplico, imploro, repense, espere, não faça. Porque a vida é sempre uma bênção. A gente nunca sabe o que será a vida de alguém, quais são as promessas contidas na vida de alguém que poderia vir e que não veio, por causa dessa nossa ideia tão infeliz, tão simplória de que a gente pode decidir sobre a vida. A vida é monopólio e privilégio de Deus. É Ele quem deve decidir. Então, ainda que você queira decidir porque não se sente confortável, encorajado, né? Eu não posso te culpar porque eu conheço essa covardia melhor do que eu gostaria, porque conheço na minha pele. Mas que você escolha outros meios infames que não este. E voltando à questão, né, da fertilidade, já agora um pouco mais velhos, né, que a gente entende melhor a maravilha que é, diferente do que se fala do sexo nos dias de hoje, né, a maravilha que é essa possibilidade, né, da conjunção num casal, essa, que tem os aspectos procriativo e unitivo de um casal, né, e que a gente tem tido a oportunidade de ver tantas famílias numerosas, é sempre, para mim, é sempre uma grande notícia saber de uma gravidez. Sim. E ver uma família numerosa é uma coisa que sempre me toca muito profundamente. Lindo. É lindo. Você fala muito dessa coisa, né? Inclusive na educação dos nossos filhos. Sim. Você fala dessa maravilha, né? De como Deus foi generoso, né? E dessa perspectiva, né? Aham. Dessa perspectiva, a gente precisa ter esse olhar. Então, assim, para mim, principalmente, que sou filha única, de alguma maneira eu já tinha, né, esse olhar, porque eu nunca pensei em ter um filho só, né? Então, eu sempre achei que poderia ter mais. Eu me lembro, assim, de uma amiga, nós estávamos no início da nossa adolescência, ela tinha 4 irmãos, e morava num apartamento do mesmo tamanho que era o apartamento que eu morava. E eu pensava, olha, a família dela é grande. E eles moram num apartamento como o meu. E eles vivem bem. E é uma família feliz. Então, assim, eu já tinha essa perspectiva, né? Não pautada na minha fé. Mas era algo que eu conseguia vislumbrar, né? Então, eu nunca imaginei ter um filho só. Acho que por uma questão, assim, cultural mesmo, a gente achou que estava muito bom ter 2 filhos, né? É o sonho burguês, né? E ainda mais que a gente teve primeiro a Maria Clara e depois o Guilherme. Mas eu acho que, no fundo, a gente nunca pensou exatamente, não vamos ter só 2 filhos, Tanto né? assim que tivemos a Cecília, né? Era difícil a gente admitir, talvez a gente não tinha clareza do nosso desejo, né? O Senhor nos abençoou com essa graça, né? Sim. E, enfim... Então, sempre foi muito legal, né? Eu acho que sempre esteve no meu radar, né? A maternidade. Eu sempre pensei assim, vou ter filhos. Era uma coisa assim tão normal pra mim, porque a minha mãe e o meu pai têm muitos irmãos e tal. Então, assim, cresci vendo os meus primos, um monte de tias, de tios e tal. Então, eu sempre achei normal essa coisa de ter filhos, né? Eu achava mesmo que eu ia casar e ter filhos. Eu achava que era uma coisa assim super normal. Tanto que quando foi pra gente ter a Maria Clara, eu pensava assim, na época da Maria Clara, olha só, vai fazer 18 anos esse ano, né? Então, assim, não tinha muito essa coisa de estudar, de falar. A gente já tinha acesso à internet? Já tínhamos, mas não era como hoje, obviamente, né? Que você tem um monte de profissional da área falando sobre o assunto. Tem doula, tem parteira, o médico que gosta de fazer tal coisa de um jeito, outro médico que faz a coisa de outro jeito e tal. E esse pessoal todo falando em perfis de redes sociais e tal. Imagina, né? Na época da Maria Clara não tinha. Então eu achava... Os médicos também não conversavam muito com as gestantes. Então, assim, eu achava que eu
ia chegar no hospital e que eu ia parir. Entendeu? Na época a gente tinha revista, né? Revista Pais e Filhos, né? Era uma boa publicação. Muito, né, mãe? Não é mais não. Não era. Você viu? Era uma boa publicação. Uma boa publicação. Não era genial. Tinha aquela Crescer também, na nossa época. A gente lia a revista mesmo. É. A minha mãe Hoje até em dia- brincava com a gente. Ela falava que eu e o Fábio, nós éramos pais de revista. É. Porque tudo a gente queria ler. Imagina eu e você, Fábio. Ou primeira gestação hoje. Imagina. Meu Deus do céu. Não, é que naquela época ainda tinha Deus faz tudo certinho, viu? Tinha publicações decentes, né? Hoje praticamente nada que é produzido por um jornalista presta. Então, é triste, mas é assim. A revista era uma revista interessante, ela trazia uns causos, né? Era terna, tinha uma coisa terna na revista, né? Mas e tinha, assim, a gente não aprendia muita coisa, tinha né? umas questões didáticas, assim, que era legal de ver, que davam Mas não sobre parto, especificamente, né? Não. Sobre gestação tinha alguma coisa. Eles ensinavam algumas coisas nas visitas às maternidades, tinha uns cursinhos e tal, né? Ainda tem, né? De um jeito ou de outro, a gente não pode se queixar, né? A gente acabou achando por onde, né? Sim. Mas o que é legal da gestação, o que eu penso, é que é um momento em que o pai pode se envolver bastante, né? Sim. Apesar de que a mãe que sai com a barriga, né? Carregando a barriga e tal, que vai crescendo, mas o pai tá ali do lado e dá pra ver crescer, né? Vai vendo o desenvolvimento, vai vendo o corpo da mulher mudando e tal, né? Então... O bebê mexendo. É muita coisa, né? A Maria Clara também, você acompanhou, você lembra das minhas 2 gestações da Cecília? Acho que você lembra mais, né? Uma das coisas que me entristece muito sobre crescer é que eu não me lembro direito. Lembra? Eu tenho, assim, acho que uma imagem ou outra na minha cabeça, tipo, do que eu vi de fotos, assim, sabe? Mas eu não me lembro. Mas você foi uma irmã formidável pros dois. Que bom. Acho que sobretudo pra Cecília, porque você já tinha experiência no Com o ofício, Guilherme, né? Então, O Guilherme me treinou bem. Sim. Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso dessa forma, mas o Guilherme, eu acho que ele me fez de mim uma irmã muito melhor. Não, e o fato de vocês serem Você três... virou irmã por causa dele. Então. É que ele fez aniversário recentemente, aí eu falei, meu Deus, faz 12 anos que eu sou uma irmã. Não, e você sabe que tem uma coisa que eu falo e as pessoas ouvem como se eu estivesse fazendo uma piadinha, um gracejo, ou se eu estivesse sendo irônico. É a mais absoluta verdade. É muito mais fácil ter 3 filhos do que 2 ou 1. É verdade. Talvez um filho seja a coisa mais difícil que tenha. Porque aquilo toma a cabeça da gente de tal maneira que tudo a gente acha que vai dar problema, que vai quebrar, que vai, sabe? Vai quebrar a criança, não que a criança vai quebrar as coisas, né? Então tem aquele ditado popular, né? Que o primeiro é de vidro, o segundo é de madeira, o terceiro é de ferro. Porque aí você já sabe que as coisas funcionam. É como se, ao nascer um filho, cada vez que nasce um filho, o seu coração se desdobra, a sua capacidade de amar se amplifica, mas também a sua fé no eterno. Sim. E deles pequenos eu me lembro melhor e como essa dinâmica realmente se alterou, assim. Eu lembro que com o Guilherme era muito mais quieto, assim. Eu tenho a impressão de que pra vocês realmente dava mais trabalho. Justamente porque parecia que vocês tinham que prestar muito mais atenção, assim. Ficar vidrados em nós dois, assim, o tempo inteiro e tal. E, assim... Paradoxalmente, talvez quando a Cecília chegou, e a Cecília, quando pequena, era muito mais arteira do que eu e o Guilherme fomos. Quando surgiu a Cecília, Muito. quando ela começa a andar, ela realmente dava bastante trabalho. Kamikaze. E ainda assim, dava a impressão de que a dinâmica era mais maleável, assim, era mais fácil de se lidar com Mais funcional. situações. Era mais funcional, obrigada, essa palavra é muito adequada. Que era muito mais funcional do que quando era ou só eu e meu irmão. Engraçado, eu não me lembro tanto da mamãe grávida, tanto do Guilherme quanto da Cecília. Da Cecília eu lembro um pouquinho, assim, flashes. Mas eu me lembro bastante. Bastante não, mas eu me lembro consideravelmente de quando eu era filha única. Ah, você lembra? Mas aí... E eu lembro de situações muito silenciosas, assim. Uma coisa meio onírica. Eu lembro como se fosse, tipo, um sonho. E é meio entediante, sabia? Eu
Não curtia muito, não. Essa coisa dos 3 filhos que eu falo, né? A dinâmica funciona muito melhor e as pessoas... Acho que a partir de 3, né? A partir de 3. Vem 3, 4, acho que vai ser tudo igual. Muito mais fácil. É muito mais fácil. E principalmente, assim, o que acontece, esse desdobramento que acontece no que são os pais, de eles aumentarem a sua capacidade de amar e também a sua fé, a sua esperança. Sim. O seu esperançar, em última análise. Isso também acontece com os irmãos. Então, a Maria Clara sempre foi uma figura extraordinária, mas ela teve um salto quântico com a chegada da Cecília. Porque a família tem uma outra dinâmica que simplesmente não dá para explicar. Então, a vida tem uma mágica, ela tem uma força transformadora sobre todos aqueles que circundam, que é um negócio belíssimo. Então, por isso que a gente estimula que as pessoas tenham essa abertura maior à vida, porque, de fato, a gente é mais gente quanto mais vidas nós temos no nosso entorno. Curioso a gente falar disso agora, né? Porque esse episódio vai ao ar um dia antes do nosso aniversário de 20 anos de casamento. Ah, que legal. Olha só. Então, e claro, nós estamos muito felizes com a nossa vida como ela é, somos muito gratos a Deus por isso. 3 filhos é muito mais... A gente nunca seria o que a gente é se não fosse a chegada da terceira, que é a Cecília. Mas não dá pra não pensar em como seria ter mais. Seria muito legal. Seria da hora. Seria. Mas sabe uma coisa que eu ia falar? Eu tenho a impressão de que vocês dois viraram pessoas assim muito mais espirituosas depois de que a Cecília nasceu. De que vocês eram um pouco mais sérios, assim, sabe? Não articulavam talvez tanto as situações, assim como vocês fazem hoje em dia. Hoje em dia eu acho que vocês lidam muito melhor com, sei lá, coisas inesperadas. Sim, assim. mas eu acho que tem a ver com isso que o seu pai falou. Porque a gente realmente é uma entrega da nossa vida a Deus, né? Porque, assim, são almas que foram confiadas a nós. Então, como é que a gente vai fazer para honrar, né, tudo isso? Então, são 3 filhos. Por mais que tenha essa leveza e tenha essa esperança, tem também essa responsabilidade, né? Como conduzir essas 3 almas, né? E, assim, acho que enquanto você estava falando, eu estava lembrando da sua gestação, né? E apesar de já ter o contato com internet e tal, todo mundo já tinha smartphone nos anos 2000, né? Mas eu lembro que eu tinha uma agenda, um diário de gestante na sua época. E aí, o que as pessoas hoje veem nos aplicativos, né? Tipo, passou a primeira semana, tá acontecendo isso, vê imagenzinha 3D e tal. Eu via numa agenda. Você lembra dessa agenda, Fá? Você escrevia nela? Então, tinha um espaço para escrever, sim. Porque eu até levava pra médica. Você escreveu uma outra coisa pra Maria Clara, não escreveu? Durante a gestação. Escrevi. Eu lembro também que você leu um livro da Malika Chopra, né? Que é o Sem Promessas para Meu Bebê. Esse livro é muito legal. Bonitinho também. Demais, né? Ele não teve mais uma reedição dele. Eu acho que ele tem umas 2 edições só, mas eu comprei uma vez pra dar pra uma amiga de presente. Eu comprei pra Isamara. Pra Isamara, eu lembrava disso. E comprei num sebo, porque você não Já não encontra tinha mais. Sem Promessas para Meu Bebê. Né? 100 de número, não é 100 promessas, de não São ter. São 100 promessas mesmo. De 100, É né? lindo Uma centena também de promessas. Esse livro, é lindo, lindo mesmo. E aí, pensando na gestação, e você estava falando, né, de lembrar de você criança e tal, é muito bacana, né, acompanhar uma gestação de um bebê. Sim. Porque, primeiro que tem essa coisa de você contar as semanas, que é diferente. Né? Porque a gente tem um calendário que a gente vai contando os dias, o mês e tal. A gente não considera muito, né? Tipo, daqui 2 semanas eu tenho um compromisso. Ninguém fala assim, né? Sei, acho que ninguém fala assim. Mas numa gestação, 1 semana vale muito, né? Em 1 semana acontecem coisas incríveis, assim, numa gestação. Muda pra caramba. Então, um bebê tem de uma assim, semana pra outra, o bebê chuta. Pois Antes ele começa não chutava, a mexer na barriga. É. Eu lembro quando
da primeira sensação de um bebê mexendo na barriga. É uma coisa, assim, incrível, né? É indescritível, assim. Então, são coisas muito bacanas, né? E aí, assim, eu acho engraçado que hoje em dia tem muita gente que fala assim, ai, a gente precisa acabar com esse glamour da gestação, tem que falar da parte ruim, porque ninguém me falou que doía não sei aonde, que não sei o quê. Gente, é sério mesmo? É uma Vocês gente acham muito à toa, né? que gestar uma vida crescer dentro de você, assim, será mesmo que vai ser só um caminho, assim, de pétalas de rosa? Não tem como, né? Se Não tem você como. não imaginou isso, aí, tipo, sinto muito pela sua ingenuidade, né? Povo fraquinho, porque, né? Porque, cara, é muito incrível. Então, assim, Só usado mesmo o livro, tá? só usado, né? Só usado. Eu lembro que não tinha mais a reedição, mas a gente pode deixar o nome pra vocês também. Vale muito a pena esse livro. Eu ia comentar uma coisa, mas você concluiu o raciocínio? Não, né? Sim, concluí, porque... Maria Clara falou, né, de que depois da chegada do terceiro filho, né, como isso também nos tornou mais espirituosos, mas eu também, eu imputo muito deste crédito à igreja, porque fez muita diferença, inclusive porque a igreja, diferente do que muita gente pensa, a igreja não é um lugar de você buscar tantas coisas. Claro que você busca a palavra, a compreensão e uma intimidade com Deus. Uhum. Mas não soluções para esta vida material. Sim. Não deveria ser. A igreja é um lugar onde você vai para devolver. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, é porque eu acho muito legal, né, o trabalho na igreja, porque é uma oportunidade da gente se doar. Eu estou aqui me doando, estou me empenhando e tal. Eu entendo que na igreja, quando a gente faz alguma tarefa, a gente está só devolvendo. Aquela velha história que o padre Bruno fala, né? Nós somos só servos inúteis fazendo o que tem que fazer. Uhum. E quando você tem essa percepção de uma igreja de saída a qual você deve contribuir, porque é o mínimo que você deve fazer, por ter de Deus muito mais do que você merece, porque a gente é muito tranqueirinha, né? Então, a gente tem o que qualquer coisa que tenha, como respirar sem dor, para quem respira sem dor, é claro, por mera obra e graça do Divino Espírito Santo de Deus, porque não é que seja algo merecido, né? Uhum. Quando você tem essa percepção, você também vai agregando filhos espirituais. Sim. São as pessoas Verdade. que você vai adotando ao longo da vida, né? A gente brincava agora há pouco aqui, né, com o John Lennon, que também está aqui nos bastidores, né? Que é um dos meus filhos que eu amorosamente tenho o privilégio de tratar dessa forma, né, na fé. Ainda que eu seja tão frágil, tão limitado, Deus ainda assim quer me utilizar, me tornar útil para alguma coisa, mesmo sendo tão fraco, né? Uhum. E assim o faz com outras pessoas, enfim, né, com cada um de nós, na medida do seu possível, né, das suas limitações e de suas possibilidades. Então eu acho que isso também vai nos tornando mais espirituosos. Agora, você estava falando da gestação, amor, e eu estava aqui pensando, né, que já na época da Maria Clara, tinha algumas coisas que você tinha uns cuidados, assim, né? Então, por exemplo, você conversava muito com ela, você tinha o cuidado de colocar música, Uhum. já ouvia música de boa qualidade e tal. Tinha uma série de hábitos que eu tenho a impressão de que cultivaram nela desde o ventre algumas coisas que me parecem aparecer hoje. Claro que pode ser só uma coincidência, pode ser uma associação da minha cabeça, mas eu não creio que seja. Acho que é algo que contrapõe muito frontalmente a ideia de quem hoje tem dúvidas sobre se a vida intrauterina é vida mesmo ou não. Uhum. Né? Bom, inclusive tem muitos especialistas que falam, né, dessa sensibilidade, dessa percepção do bebê, e que inclusive estimulam as mulheres grávidas a verem coisas bonitas, estar em contato com a beleza do mundo, porque isso é muito importante. Então, assim, tem especialistas que falam disso, assim, com muita tranquilidade. Olha, é importante que você veja coisas belas, vá a museus, vá a jardins, sabe? E esteja em lugares que são belos.
e tenha contato com essa beleza. E eu acho que assim, me parece muito natural isso, né? Porque no momento em que uma mulher está gestando, e infelizmente precisamos fazer essa ressalva, são mulheres que gestam, não existe uma outra possibilidade, né? Por mais que hoje alguém queira, né? Inclusive eu vi um vídeo muito louco essa semana que eu mostrei pro Fábio. Eu achei que era um negócio de humor, não é possível. Parece uma coisa de humor. É uma moça... Um humor de muito mau gosto, claro, né? Mórbido, na verdade, né? Uma moça que decidiu que não queria mais ser uma mulher, estava entrando numa fase de transição para virar um homem, porém ela descobriu que ela estava grávida de 5 semanas, né? No início de gestação. E aí ela olha pra médica, e fala assim, não, eu não tô grávida, eu sou um homem. A médica fala, então, é que antes de você decidir... Antes de você ser um homem, ela é inclusive muito... foi generosa. Foi generosa. Respeitosa não, generosamente. Com a moça. Falou pra ela, que antes de você decidir... Antes de você decidir ser um homem, você era uma mulher. E você teve relações sexuais com um homem. Então, você está grávida e você vai ter que viver essa gestação como uma mulher. Porque, gente, não dá, né? E aí a mulher fala, não, isso não faz sentido, eu sou um homem. Homens não engravidam. Que é, inclusive, uma coisa estranha, porque a agenda progressista diz que homens podem engravidar. Mas porque eles se contradizem o tempo ventre. inteiro. Lógico. É uma confusão, né, gente? É uma confusão. Não tem nem como. É um negócio... né? É um negócio meio biruleibe mesmo. Mas aí, assim, pode até ser que seja uma coisa ensaiada, porque é muito grotesco. Talvez não seja de verdade. Eu ainda tenho uma dúvida, né? Pode ser. Mas você estava dizendo isso, que são as mulheres que engravidam. Beleza. Sim. Então, acho que é muito natural que a mulher tenha esse contato, né, na gestação com a beleza, porque é um momento realmente de muita proximidade com o divino. Porque se a gente parar para pensar na gestação, né, como, sei lá, vamos pensar aqui como um ato fisiológico, é incrível. É incrível, na mais perfeita acepção do termo, então, porque é difícil de acreditar. É incrível. É muito doido, né? Um outro ser, um ser humano gestando um outro ser humano. Então... E é bem verdade que nem toda criança nasce de um ato de amor em si, né? Às vezes gestam pessoas que não se amam. Mas quando você pensa no plano de Deus, que duas pessoas que se amam, se encontram, né? E que são uma só carne. Lindo isso, Que elas se juntam e que aí o amor delas dá origem a uma nova gera vida. Um fruto. Que é parte delas. Eu falei mas que vai para muito além delas. Eu falei pro Guilherme, você já pensou Deus idealizando isso, né? Pensando, olha, aquele casal se uniu com o sacramento do matrimônio e aquele amor eu quero que traga para viver na terra a alma do fulano, convoca da ciclana. A existência. É muito lindo, gente. É muito lindo. Na moral. E hoje em dia, é triste, assim, de pensar que muitas pessoas não têm essa percepção, né? Não conseguem. Não tem esse olhar. Destreinam o olhar. E quando você fala que a mulher, na gestação, deve ver o belo, é uma chance dela também se conectar com a beleza do que está acontecendo com ela. Porque uma das características inatas do ser humano é a tal da ciência superior, da intuição. Que é a intuição, que é o conhecimento por presença. Conhecimento direto por presença. Isso é que é a intuição. Então, diante de uma coisa, uma pessoa ordenada consegue se perceber diante de algo e capturar as possibilidades daquele ente que ela presencia. Quando alguém está ordenado, né, alguém preserva em si os conceitos da beleza, da justiça, enfim, os conceitos. Essa pessoa consegue identificar essas possibilidades. Como nós não temos feito isso, a gente vai perdendo essa capacidade um tanto divina contida no ser humano,
de sacar essas coisas, né? E é por isso que esse olhar se perdeu. Das pessoas não perceberem a beleza. Tanto assim que mesmo uma vida que é convocada à existência por uma via grotesca, como por exemplo um ato de violência, ainda assim ela contém ali uma possibilidade de redenção Claro. de todos que circundam aquela vida, inclusive aquela mãe violada, duramente violada, né? Que é uma coisa terrível. Ainda assim, a desgraça traz em si uma graça. Sim. Se isso não revela a grandeza do amor de Deus, eu não sei o que revela. Sim. E assim, eu acho que o mundo de hoje, né, essa correria que a gente tem, muito trabalho, e a gente tem que trabalhar para, né, poder, sei lá, ter o nosso sustento e tal, né? Mas aí a gente vê, eu trabalhei na gestação da Maria Clara e uma parte do Guilherme. Então, assim, é preciso, né, ter esse olhar de, olha, eu estou no mundo, mas eu estou vivendo um momento diferente, né? Eu estou vivendo algo que é inédito. E por mais que você tenha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, cada gestação será única. Sim. Então, porque o pai não vai estar do mesmo jeito, a mãe não vai estar do mesmo jeito. Então, isso é muito especial. Não Isso são os muito... mesmos pais, né? Na Não. segunda e na terceira gestação. Não São são. filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Não são. Não são. É. São diferentes, né? Então, às vezes o trabalho, a rotina ali do dia a dia faz com que a mulher não tenha, muitas vezes, o tempo para ter essa vivência, essa percepção, né? De falar, olha, né, aqui o corpo tá mudando. Hoje tem muito essa coisa, né, de falar da beleza, que tem culto a, né, tipo, eu preciso ficar, sei lá, muito linda, muito não sei o que e tal. E aí eu já vi mulheres falando, não tenho a menor vontade de engravidar porque não quero mudar meu corpo e tal. E até nisso eu penso que há uma poesia, porque faz parte ali da transformação da mulher, né? Ela olhar e se perceber uma nova mulher. Uma mulher que, além de filha de alguém, ela agora será mãe. Né? Além de esposa, ela será mãe junto com o pai. Então, assim, para mim, a gestação ela tem muito esse momento, assim, todo de poesia. Em cada detalhezinho, em cada semana que vai se passando ali, em cada transformação no corpo, em cada desconforto da mulher para dormir, indisposição, azia. Eu penso que tem ali algo muito poético, sabe? Você sabe Eu sei que é fácil eu falar porque eu já passei por 3 e assim, eu vivi, não tô dizendo aqui, por isso que eu tô falando, não é algo assim que é simples, né, de passar. Sim. De dormir, por exemplo, eu comecei a dormir, na verdade assim, desde a gestação da Maria Clara, eu precisei fazer RPG, porque a minha coluna já não tava ali das melhores, né, então assim... e aí precisei cuidar e tal. E aí você vai entendendo que realmente a vida tá mudando. E ela tá mudando para algo novo e bom, né? Muito legal, eu né? nunca tinha me dado conta do negócio que eu acabei de me ligar agora. O quê? Quando a mulher abre mão, né, quando ela entrega o seu corpo a essa nova vida, quando ela está disposta a entregar a plasticidade do seu corpo e está disposta a ter estrias, a ter dores nas costas, a ter seus peitos mordidos e rachados e sangrando, ela se torna um tipo de Cristo. Verdade. Ela se torna um tipo de Cristo. Você sabe quem fala isso, Fábio? A Araceli. Inclusive ontem... Nunca tinha me dado conta eu disso. participei... Ela doa o seu corpo pelo seu filho. Eu participei ontem finalizamos, né, um projeto da Araceli Alcântara, que eu sigo no Instagram e sou aluna dela. Um clube de cartas. Ela escreve uma carta todos os meses, inclusive enquanto
Eu acho que no dia que este episódio estiver no ar, é o último dia de inscrições do clube de cartas dela. E eu farei parte novamente, porque é muito especial. E ontem nós tivemos uma aula com ela no Zoom para finalizar o projeto do ano. E alguém durante o dia nos stories dela, ela acabou de ter o 6º filho. E ontem ela tava com uma blusa mais assim, um pouquinho mais justinha, e alguém falou assim: Araceli, você tá grávida? Tipo, tirando uma com a cara dela, né? Falando, não é possível que essa seja a sua barriga. E aí ela disse assim, ela falou, gente, é a minha barriga. É a minha barriga que carregou 6 filhos. E aí eu não me lembro aonde ela leu, porque ela fala aonde ela leu, que cada gestação que uma mulher passa, ela fica com uma carga genética do filho que ela carregou. Então, uma mulher nunca terá somente as células dela. Ela vai carregar as células de todos os filhos que ela tiver. Isso fica no DNA de uma mulher. Então, assim, é lindo, né? Eu vou ver depois se as meninas do meu grupo lembram aonde que ela viu isso. E a gente, de repente, deixa na descrição para vocês também. Porque é muito lindo, né? Não sei se a Maria queria falar alguma coisa, mas eu tenho uma coisa Não. aqui que eu... Sabe que eu me dei conta do negócio, né? Santa Teresa d'Ávila que fala que é muito justo, é justo que muito custe o que muito vale. Sim. E aí, assim, nos tempos que a gente vive, né? Tem muitas dúvidas e dá pra entender. Eu não sou mulher, não faço ideia de como é que seja isso. Qual será que vai ser a via do parto? Será que eu devo escolher uma cesárea ou não? Um parto normal? Aí, na conversa aqui, a gente tava falando, né? Às vezes vai fazer uma cesárea eletiva, a criança nasce dormindo. Não era a hora dela, né? Assim, aí a criança tem uma hora do bebê, uma hora que ele falou, hoje é um bom dia para nascer. Sim. Né? É um bom dia de chegar ao mundo. E aí dele fazer a parte dele que tá ali. E aí eu entendo que as mulheres pensem, né, nas dores, etc. É razoável que elas tenham medo disso. Eu compreendo. Mas também seria importante ter fé no plano de Deus. E mais do que isso, entender que, sendo justo que custe demais aquilo que vale demais, que a mulher também pudesse entregar esse sofrimento, tendo a compreensão de que aquelas dores, aquele rito, é o rito da passagem de chegada de um santo, de uma nova vida. Então, o nascer de um santo é uma coisa... É muito linda. Então, de novo, quando Cristo fala, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Eu dou esse corpo para que vocês tenham vida. E uma mulher se torna um tipo de Cristo quando ela fala, para mim tá ok passar por essas dores, por esse flagelo, assim como Nosso Senhor. Para que a vida aconteça, né? Para que haja a santificação. Então, eu acho que a gente poderia ver essa dor não como uma dor vã, porque eu ouço as pessoas dizerem, para que enfrentar essa dor? Você pode ter analgesia, você pode... Pode, ok. Mas é que precisa ser assim. Não. Você tem hoje a analgesia, tem... Mas também são dores que você pode aguentar. Sim. E as dores do parto, né? Eu repito, mas você não tem lugar de fala. Eu não vou nem comentar. Não, você tem porque você é meu marido e o Fábio esteve comigo. Eu tive 2 cesáreas e a Cecília nasceu de um parto normal e natural. Eu não tive analgesia no parto da Cecília. Não, eu precisei proteger você de uma médica Sim, mal vocacionada precisou. que queria passar a faca na tua barriga. Porque falou, não, isso é um absurdo, não pode, vai ter isso é um absurdo e tal. E eu tive que, até que eu precisei ameaçar ela, né? Com a calma de um monge. Sim. Eu falei pra ela, né? Falei, se a senhora continuar, eu vou expulsar a senhora do seu centro cirúrgico. Ela riu e falou, você não pode fazer isso. Eu olhei bem fundo nos olhos dela e falei, eu vou fazer, a senhora vai ver. Ela queria fazer um exame de toque em mim. E insistindo que não era pra ter uma via normal, que a gente vinha se preparando pra aquilo. E aí eu fui ficando nervosa, né? Eu já tava ali num trabalho de parto ativo mesmo, né? E aí eu
eu fui ficando nervosa e minhas contrações, elas foram ficando contínuas, assim, não parava. Ela falou, não, eu preciso fazer um exame de toque, não sei o quê. Eu falei, não vai encostar em mim, você não vai chegar perto de mim agora, que eu não consigo. E aí, graças a Deus, eu tinha o Fábio lá do meu lado pra me defender, porque é uma luta. Eu vou expulsar a senhora do seu centro cirúrgico. Falei assim, não levantei a voz, E aí eu falei pra ela, a senhora lembra do juramento que a senhora fez? E depois, lendo o juramento de Hipócrates, eu achei um juramento meio merda, mas tudo bem, né? Mas eu apelei para aquilo naquela hora. Eu falei, eu só peço que a senhora honre o seu juramento. A senhora vai tocar, mas essa mulher, no momento, precisa de uns instantes. Por favor, doutora. Ela bufou, saiu batendo o pé, como uma criança de 9 anos, né? E depois tudo correu bem, graças a Deus, né? Sim. Mas o fato é que se a gente percebesse, a grandeza e a perfeição do plano divino, Deus que não dorme, que não erra, que é o ato puro, o sumo bem, sabe o que está fazendo, certo? Até quando parece para nós que não. A gente veria mais sentido nisso e se entregaria mais a esse plano, né? É verdade. A gente se entregaria mais à providência. Né? Então, acho que é hora da gente ter um pouco mais desse olhar, de conseguir entender a beleza disso, porque de fato nós estamos perdendo a clareza da imensidão, da dimensão que é o amor de Deus por nós, que se manifesta nesta possibilidade de levar a vida adiante, né? De reproduzir. Pois é, lindo, né? É isso aí. Considerações finais? Não tenho nada pra falar. Ainda não, né, Maria Clara? Não sabemos, né? Seu futuro. Vamos rever esse episódio daqui a alguns anos. Logo, junto com isso aqui, vou pedir pro Dili, que nos ouve aqui, que está à espera do seu hotel, que ele publique o vídeo em que os nossos filhos falam de casamento e gestação. Nós vamos falar largamente disso no livro que nós vamos publicar muito em breve, que você pode apoiar, inclusive, se você quiser. Veja lá nas nossas redes sociais. E tem um vídeo em que os nossos pequenos, né, não tão pequenos assim, Maria já está com 18, quase falam do casamento, da família e dos filhos. Só para vocês terem uma ideia, pelas perspectivas lá, podemos vir a ter alguma coisa como 18 netos. Se for a vontade de Deus. Veja o vídeo, com a graça de Deus. Como a Cecília fala, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Sei lá, não né? sabemos. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Só Deus. Você veja lá o vídeo que é muito lindo o vídeo, na moral. Veja lá e que todos nós, cada um de nós, possa ser um arauto, um embaixador da vida, né, dessa graça maravilhosa a que Deus nos possibilitou de procriar, né, de crescer e de nos multiplicar. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.